Glória a Deus, amados. Quero agradecer a Deus e também aos queridos irmãos que têm participado conosco nessa semana deste tema Batalha Espiritual, aonde o inimigo tem tentado em vão atacar a vida espiritual, as finanças, a saúde. E temos falado como realmente vencer o diabo. A minha Bíblia está aqui aberta em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ou antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amados, para vencer o inimigo é muito importante compreender que a nossa nova natureza já venceu o inimigo. Ele é mais que derrotado. Não temos que lutar para vencer, porque Jesus já venceu, já quebrou o seu poder na cruz do Calvário. O poder do diabo foi quebrado e aniquilado a zero. Aleluia! Nós vemos então que somos mais que vencedores, guiados em triunfo sempre. Em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz que nós recebemos uma nova natureza e através dela já escapamos das seduções do pecado. Por isso então, meus amados irmãos, é muito importante compreender que nós já somos mais que vencedores e que o diabo é definitivamente mais do que derrotado. Para vencer o inimigo é importante compreender que partimos de uma vitória, não para tentar vencê-lo, mas sabendo que já somos mais que vencedores, vamos resistir quando ele tentar, com a sua tempestade, vir contra os nossos termos. Então, sabemos que nós partimos de uma vitória consumada, que o inimigo já foi vencido definitivamente na cruz, não sendo capaz de prevalecer jamais quando atacar. Ele jamais poderá prevalecer. Então o que nós temos é o bom combate da fé. É permanecer numa fé esclarecida de quem nós somos, do que temos e podemos em Cristo. Essa fé esclarecida que vai melhorando dia a dia, amados, através da nossa comunhão com Deus, com a palavra de Deus, com pessoas cheias do Espírito Santo. A nossa fé vai sendo nutrida, esclarecida, e nós vamos ficando cada vez mais fortes espiritualmente para poder realmente manifestar o reino de Deus. Quem é que somos em Cristo? Somos o corpo de Cristo, somos a família de Deus, herdeiros de Deus e cordeiros em Cristo. Nós temos tudo, tudo que é de Deus é nosso, tudo que é nosso é de Deus. E o que nós podemos, tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. Portanto, tendo uma fé esclarecida e revelação constante, crescente, do que somos, que temos e podemos em Cristo, pela presença do Senhor em nós, nós podemos ver que isto é realidade espiritual. Nossa realidade espiritual de que nós somos em Cristo e de quem Cristo é em nós é muito maior do que a realidade visível atual. A realidade visível atual é o efeito da queda, né? Do mundo que jaz no maligno. As circunstâncias no visível, elas mostram realmente o contrário do que nós somos, temos e podemos. Então nós vamos começar como Abraão, numa terra distante, vendo ali nada do que Deus prometeu ainda no visível. Tudo isso vai acontecer através da nossa comunhão com Deus, a nossa fé perseverante. Nós conseguiremos ser canal de bênção. O mesmo Jesus que venceu na cruz do Calvário é o mesmo Espírito Santo que vai agora, né, nos ajudar. O Espírito Santo que vai habitar em nós desde que Jesus foi morar lá do Pai. Esse Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas. Assim, nós temos agora, pela presença do Senhor, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo em vão. Então nós podemos permitir, né, um caminho, Mateus 3,3, através desse Espírito Santo que habita em nosso coração, fluir através dos nossos lábios e atos proféticos, e afetar o visível, porque o visível ele é frágil diante do Deus que o criou. Deus criou o visível foi deformado pela palavra do diabo, pela mentira, pelo engano, mas pode ser recriado. É uma nova criação profética, através de pessoas que andam com Deus e que sabem que Deus pode alterar o visível,
transformar o doente em saudável, o endividado em próspero, transformar uma pessoa que está caindo no pecado numa pessoa que vence o pecado. Então, quando nós meditamos nas características de quem somos, temos e podemos em Cristo, nós temos uma fé esclarecida, nós vamos com tudo, vendo o visível não como produto final, mas sim como algo que pode ser mudado. O espírito pode mudar a matéria, pode mudar as circunstâncias, tudo pode ser mudado por Deus, que criou o mundo, através da nossa fé, que Ele mesmo colocou em nosso coração, pela presença dEle. Então vamos meditar nessas características maravilhosas. Imagem, né, é a nossa identidade. Nós somos agora, né, em Cristo, uma nova identidade. Somos cidadão celestial, temos autoridade celestial, a nossa identidade é representantes de Deus, embaixadores celestiais. Aqui o que nós vemos, sem dúvida, é que nós, em Cristo, fomos criados, né, lá em Gênesis capítulo 1, do 26 ao 28, a imagem e semelhança de Deus. E tivemos aí o direito de exercer domínio. Foi próprio Deus que teve essa ideia. Amém, amados? Debaixo do domínio de Deus, sujeitando-se a Deus, tendo Ele como nosso Senhor e Salvador, em obediência a Ele, dependendo dEle, né? E para a glória dEle. E a imagem é o quê? Identidade. A nossa identidade celestial através da nossa mente renovada. À medida que a nossa mente é renovada, como eu li aqui em 2 Coríntios 5,17, eis que tudo se fez novo. Quando nós compreendemos que somos pessoas celestiais, com a autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos deu a sua presença, o seu nome, o seu DNA, nós temos uma nova natureza. Agora, em Romanos 12:2, diz que nós devemos transformar o nosso entendimento, a nossa mente. Então é de revelação em revelação, de glória em glória, de força em força. Aleluia! Em 2 Coríntios 3,18, diz, conforme nós contemplamos, recebemos esta revelação de que em Cristo é em nós e de que nós somos em Cristo, nós somos transformados. Ou seja, o nosso desempenho muda para um novo nível de desempenho, revelação, linguagem, eficácia, unção. Então a imagem é identidade, tal pai, tal filho, tal pai, tal filha. A nossa identidade celestial nos dá autoridade de Deus, que é muito maior que o poder do diabo. Lá em Lucas 10, 19 e 20, Deus usa a palavra exousia para falar a respeito de nós, autoridade. Exousia é o direito de usar o poder. E diz assim, Lucas 10, 19, eis aí que vos dou autoridade sobre toda a força do diabo, poder do diabo, que é a palavra dunamis, que é habilidade. Então o inimigo tem habilidade, mas nós temos autoridade e direito legal, porque temos um corpo de carne, né? A terra Deus deu aos filhos dos homens. Jesus veio em carne, retomou esse domínio, né, como homem, como filho do homem, e deu para a igreja essa autoridade. Atos 1:8, nós recebemos este poder. Amém? Então, imagem fala de identidade, de uma mente renovada que sabe quem é em Cristo. Porque o comando dominante, a voz que domina, é a voz de Deus fluindo através da nossa voz. É a palavra de Deus. Não é o poder do pensamento positivo, nem da palavra do homem. É o poder da palavra de Deus. Quando Ezequiel falou a palavra de Deus, o que aconteceu? Os ossos se ajuntaram. Então não há poder no homem, há poder em Deus. Salmo 62 diz que todo poder pertence a Deus. Então imagem fala de identidade. E semelhança fala de natureza, o novo coração. Na antiga aliança, lá em Ezequiel 36:26, diz, eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou dar a vocês um novo coração de carne, que me percebe, que consegue me obedecer. Temos então um novo coração. A Bíblia diz claramente, como eu falei agora há pouco, em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, que nós recebemos uma nova natureza e já escapamos por causa dela. Então nós, por sermos de Deus e termos a natureza de Deus e sermos o corpo de Cristo, nós somos mais fortes no Espírito e a nossa voz é ungida pela presença do Espírito. De forma que temos o comando, de forma que temos o domínio. A imagem e semelhança formam o domínio. O que é o domínio? É um posicionamento. Obras,
não é? Efésios 2:10 diz que Deus nos destinou para que andássemos, já preparou anteriormente para que andássemos nela. E João 15:16 diz: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês para que vocês deem muito fruto, e fruto que permanece. Então o que estamos vendo aqui é que o domínio está falando da atitude, do manifestar o reino. Não uma fé morta, passiva, religiosa, mas uma fé que representa a Deus como embaixador celestial. Aqui está a diferença entre a fé de Jesus, Gálatas 2:20, da fé dos fariseus, que diz, se Deus quiser, ele vai fazer. Se Deus quiser, se for a vontade dele, não. Quem anda com Deus conhece a vontade de Deus. Por isso manifesta a vontade de Deus, porque é um representante de Deus e é um com ele no Espírito. 1 Coríntios 6:17. Não somos deuses, nem mandamos em Deus. Nós somos filhos de Deus que mandamos nas obras do diabo. O que vemos então, que ele que nos ungiu, ele que nos enviou e que nos deu essa autoridade pela sua presença. Então o domínio mostra essa ação, essa fé que não é morta, mas é frutífera, essa fé que se transforma em atitude, em atos proféticos. Isto juntando a nossa nova natureza, né, com a nossa nova identidade e o nosso agora potencial de domínio, gera um propósito. O que é um propósito? É uma carreira. É uma vida abundante, mais e mais. Através da perseverança, né, você vai se envolvendo com Deus pela graça, com a palavra de Deus, dia a dia, com o povo de Deus, evangelizando aqueles também que precisam, repartindo o pão, e Deus vai multiplicando. Conforme você vai se envolvendo e se comprometendo e se doando, né, a essa visão celestial, você vai ficando cada vez mais fortalecido, a tua fé vai ficando cada vez mais esclarecida. Paulo diz em Atos 26:19, eu não fui desobediente, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Deus deu uma visão celestial para Paulo através da estrada de Damasco, mas também diz em Atos 26 lá, que ele tinha revelado para Paulo e ia revelar muitas coisas novas. Então uma revelação progressiva, que vai fazendo que a nossa fé vai ficando cada vez mais esclarecida. Revelações progressivas por quê? O Salmo 25:14, que os amigos íntimos de Deus terão revelações progressivas. Você está lendo a mesma Bíblia, mas aquilo que você já sabe, agora você lê o mesmo texto e aquilo explode dentro de você. Aquilo se transforma em vivificação, não apenas em informação. É uma revelação progressiva. O que vemos ali é que o Senhor já havia se revelado a Paulo, mas ele ia se revelando cada vez mais. Isto é, o Senhor apareceu para Paulo e revelou a ele algumas coisas iniciais, como ficar em jejum, como ir na casa de tal pessoa, tal pessoa ir na casa dele lá, Simão, pôr a mão sobre ele, ele enxergar e se batizar. Foram instruções iniciais, mas depois Paulo foi até o terceiro céu. Então nós vemos que Paulo aprendeu com o próprio Cristo, em comunhão com o Senhor, por isso escreveu metade do Novo Testamento ou mais. Vemos então que a comunhão de Paulo com o Senhor, orando em mistérios e também buscando o Senhor diariamente, fez nele uma metanoia, uma mudança de mente, aonde Saulo, um religioso equivocado, se transformou em Paulo, um amigo de Deus, uma pessoa que tinha revelações progressivas. Então nós vemos que a nossa nova identidade, a nossa nova natureza, que é o novo coração, leva-nos ao domínio. E esse domínio, que são obras, que é posicionamento, atitude, né? Leva-nos a um propósito, a uma carreira, uma vida abundante que você vai tomar posse, não conformado, mas sabendo que você foi enviado e tem um compromisso com Deus. Isso é um privilégio. Aí nós vemos que pela perseverança você vai se envolvendo e as revelações, a visão celestial vai, conforme você vai se entregando, vai sendo cada vez mais intensa, clara, e vai fluindo cada vez mais unção através da sua voz. Aquilo que você apenas sabia, agora está fluindo através da sua voz. Você não apenas sabe, você se relaciona com a verdade. Você se entrega à verdade, você renuncia o pecado. Deus vai limpando.
Aquele espaço que era mundanismo, carnalidade, ele enche de glória. E aí a revelação fica mais nítida e flui mais unção na sua voz, mais unção. Dois pregadores pregam o mesmo texto, a mesma verdade, mas um tem vida com Deus, então a vida de Deus flui através dele. O outro passa apenas conteúdo mental, de alma para alma, não é? Ele não tem a liberação do Espírito, o rio de vida. Então as pessoas que ouvem não se convertem, não são transformadas, né? Mas aquele que anda com Deus gera pessoas que andam com Deus, porque a unção que está nele quebra as cadeias da frieza, do mundanismo, do pecado, da apatia, e gera um povo animado, bem disposto ao Senhor. Gera um povo que realmente busca o Senhor e consegue viver para Deus. O que nós vemos em Gálatas capítulo 6, versículo 9, não se canse de fazer o bem, de semear no Espírito, né? Em 1 Coríntios 15, 58 diz assim, olha, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a sua obra no Senhor não é em vão. E eu quero ler um texto aqui maravilhoso em Tiago 1,25, que fala que muitas vezes as pessoas ouvem a palavra de mau grado, ouvem a palavra distraídos ou com o coração no mundo. Então a palavra não tem espaço, aquele coração cheio de espinho, cheio de pedra. Mas quando a pessoa ouve com a intenção de praticar, ela vai ser bem-aventurada, porque ela vai conseguir levar aquilo que todo mundo tem como semente, informação, ela tem como fruto, produto final. Olha aqui, em Tiago 1,25 diz assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, tá vendo? Não sendo ouvinte negligente, não é aquele que ouve e ora uma vez só aquele assunto que ele viu que o espelho do Espírito revelou que a alma dele tem uma deficiência numa área, né? Ele precisa confessar e a pomada da graça vai sendo colocada, né? Agora imagine que você sai do culto com a pomada da graça, um estágio inicial da tua alma. Tua alma enferma, por exemplo, na área de perdão. Um exemplo, né? Aí você recebe a pomada da graça naquele culto, que você vai agora não como ouvinte esquecido, mas orar, jejuar, dia após dia, após dia, após dia, e vai aplicando aquela pomada da graça. E vai aplicando aquela pomada da graça, você vai vendo que a mágoa vai saindo, e você começa a sentir misericórdia daquela pessoa e consegue perdoar. Porque você não apenas ouviu, mas misturou isso com fé, diz Hebreus 4:2. Então não é você pegar a pomada e colocar na gaveta. Não é você pegar a pomada que você recebeu no culto, passar uma ou duas vezes, não, já tá bom, já orei, já confessei. Não. O processo da graça não é com negligência, não é de mau grado, não é assim de uma forma descuidada. Se você cuidar de uma ferida de forma descuidada, você passa pomada, as bactérias saem. Você larga de passar pomada, as bactérias vêm mais forte ainda, não é assim? Então nós precisamos compreender que em cada culto, quando você descobre algo na sua alma, não quer dizer que você descobriu, aquilo já foi mudado. Agora é um ponto de partida, aquilo estava em trevas, sabe, oculto. Agora veio para a luz, você descobriu aquela ferida. Então agora você vai tomar uma atitude de fé pela graça e você vai gradativamente mudar naquela área. Por exemplo, você vai num culto e Deus fala sobre ansiedade e preocupação, né? Aí você fala, é verdade, Senhor, eu ando muito preocupado, ando muito estressado, me perdoa. Então, o que pede, recebe. Deus vai te dar a pomada da graça. Você vai orar, não como ouvinte esquecido, mas já que a palavra de Deus tocou naquela ferida, mostrou aquela ferida, você vai orar dia após dia, após dia, após dia, após dia. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. E você vai orando, não como ouvinte esquecido, você vai aplicando a pomada da graça naquela ferida, vai aplicando a pomada da graça naquela ferida, vai aplicando a pomada da graça naquela ferida. O que vai acontecer? Você vai conseguir sarar naquela área. Porque muitas pessoas elas ouvem sermão e continuam na mesma, porque elas não tomam nenhuma atitude. É como se eu olhasse no espelho, visse meu cabelo levantado, e já que eu vi no espelho meu cabelo levantado, então ele vai se consertar. Não, eu vi, agora tem que tomar uma atitude em cima do que eu vi. A palavra ela vai expor áreas em que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. A palavra vai expor áreas onde eu estou ali sendo atacado pelo diabo, né? Então eu vou descobrir aquela área. Se é na área financeira, eu vou estudar na Bíblia. A Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Tá faltando conhecimento na área financeira? Eu vou estudar versículos sobre finanças, sobre promessa. Eu vou meditar nessa questão, eu vou vitaminar minha fé, esclarecer minha fé na área financeira. Então essa é a pomada da graça. Salmo 107:20 diz que
enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Então a palavra, ela tem uma proposta, mas ela deve ser recebida. Ela bate na porta para sarar, mas ela deve ser recebida, lembrada, meditada. Então, quando você medita naquela palavra e continua meditando, aquela palavra continua te sarando. Você não pode ser um ouvido esquecido que ouve uma vez, ora uma vez, e pensa, pronto, já mudei nessa área. Não, é um processo. Se você descobriu que está sendo atacado na área de saúde, você vai bombardear, vai resistir, vai estudar versículos sobre a saúde, sobre a promessa de Deus, sobre o direito em Cristo de ser saudável, né? Que essa é a tua realidade espiritual, que Cristo na cruz levou todas as enfermidades e que ele nunca deixou nenhum enfermo sem ser curado. Quando ele foi perguntado em Marcos 1,40 se ele queria curar, ele não disse, vou consultar meu pai. Eu vou jejuar. Eu não sei se eu quero te curar. Eu não sei se você merece. Mas você é uma pessoa boa? Não, ele disse, eu quero, e curou a pessoa, mostrando ali claramente que ele não faz exceção de pessoas. O que ele disse para aquele homem vale para todas as pessoas que chegarem a ele com fé também. Amém, amados? Olha só. O que vemos então é que aqui em Tiago 25 diz que aquele que ouve, mas ele realmente pratica, ele será bem-aventurado no que pratica. Então, casa na rocha, aquele que ouve e pratica, diz Mateus 7, 23, 24. Muitas pessoas, elas ouvem uma mensagem e elas saem do culto ali, já querem esquecer daquilo, sabe? Pessoa, você descobriu uma ferida aí, eu vou pra pizzaria, né? Eu vou pra ali, pra lá, vou esquecer disso aqui. E o que acontece, meus amados irmãos? É muito bom ir numa pizzaria, né, irmãos? Até temos um irmão querido da nossa igreja que tem uma pizzaria, o pastor João. Um homem de Deus, sua família tão querida, né? Só usei como exemplo, mas vai na lanchonete, vai pra lá, vai num parque, né? E acaba esquecendo o que ouviu no culto. Já é diferente, quando nós saímos do culto e vamos na pizzaria lá, aí é que a gente fala mais da palavra de Deus ainda, né? Continua o culto ali na pizzaria, né? Então o que nós vemos, meus amados irmãos, é que muitas pessoas, elas saem do culto, elas ligam o rádio do carro, já esquecem do que ouviram, não tomam nenhuma atitude em cima do que ouviram, não realmente bombardeiam aquela área que ela descobriu, que a palavra expôs, estava bem escondido, o diabo estava ali, né, tendo legalidade, estava em trevas, o diabo trabalhando, mas foi trazido à luz, a palavra expôs aquela ferida. Então aí o Senhor dá a pomada da graça e cabe a nós sermos dedicados em cima daquela área. A área que nós não saramos, pedimos perdão, fazemos de novo. Pedimos perdão, fazemos de novo. Pedimos perdão, fazemos de novo. É porque nós não estamos aplicando a pomada da graça. Porque a graça não é só perdão dos pecados, é poder para não pecar. Romanos 6,14, 1 Coríntios 10,13. Então vemos, meus amados queridos irmãos, que o cristão deveria pecar cada vez menos, porque à medida que a graça vai sarando a nossa alma, aquilo que nós estamos viciados ou acostumados, nós começamos a ter nojo, porque ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então há, com certeza, no Evangelho, o poder para mudar nosso gosto, pensamento, né? Todo o nosso ser. Então não é apenas ficar pedindo perdão e gostando daquilo, escravo daquilo. Isso aí não é libertação, isso aí é religião. Vemos que o propósito, a carreira de ser cada vez mais parecido com o Senhor é proposta dele mesmo, Romanos 8, 29, né? Nós vamos orar. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Quero profetizar que você vai tomar atitudes correspondentes. Porque para vencer o diabo é preciso que você saiba quem você é. E você vai saber quem você é quando você souber quem Jesus é em você. Conhecendo Jesus e sabendo quem Jesus é, você vai saber quem você é nele. Porque como ele é, você é nele. 1 João 4,17. Você nunca vai saber quem você é se você não conhecer Jesus. E conhecendo Jesus, você vai saber quem você é. Eu quero orar com você e profetizar na sua vida, amém, queridos? Que você possa meditar mais de uma vez nesse áudio, porque tem unção que vai trabalhando, que vai sarando. Ouça mais uma vez esse áudio, compartilhe com algum irmão, com alguma irmã que está em aflição. Evangelismo é uma coisa que agrada muito a Deus, né? E eu quero orar junto com você. Pai, eu quero profetizar vida na vida deste irmão, dessa irmã que participou desta live. E quero agradecer essa semana, esse estudo maravilhoso, como realmente vencer o diabo, a batalha espiritual na área financeira, nas finanças, na saúde, vista como batalha. Muitas pessoas acham que é uma coisa normal, natural, que é a vontade do Senhor, abaixam a cabeça, sofrem. Muitos acabam achando que é
a circunstância, que são pessoas, mas nesse estudo aprendemos que por trás de todo o mal, tudo aquilo que está acontecendo dando errado, tem um mal, um espírito maligno, porque o Senhor criou um mundo perfeito, não com problemas de saúde, nem finanças, nem espiritual. Isso aí são ataques das trevas mesmo. Discernimos isto e resistimos o diabo através da graça recebida. Aprendemos que é uma guerra, que é uma batalha, e precisamos ter uma postura de guerra e saber como guerrear não é vencer o diabo, mas sim expulsá-lo porque ele já é derrotado e precisa ser comunicado que no nosso território ele não entra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fica no shalom de Deus, que Deus te abençoe. Um grande abraço. Jesus Cristo te ama.